Quero aqui, senador José Medeiros, também de forma muito breve, me associar aqui ao brilhante pronunciamento que o senador Lindenberg fez, inclusive, quando destaca aqui a campanha, infelizmente, caluniosa, preconceituosa, que setores da grande mídia têm feito exatamente contra o presidente Lula, um homem cuja história de vida, cuja trajetória política é motivo de orgulho para o povo brasileiro, pelo cidadão, pelo militante, pelo dirigente sindical, pelo político, pelo gestor que ele foi. Enquanto presidente, o orgulho que a gente tem de ter sido um dos maiores e melhores presidentes da história republicana desse país. Inclusive, a assinatura dele enquanto presidente, no que diz respeito exatamente às conquistas no campo da educação, fala por si só. Certamente deve ter políticos, inclusive aqueles que tiveram até a oportunidade de dirigir esse país, que deve ter muito despeito de não terem feito, não terem chegado nem perto do feito que foi exatamente a gestão do presidente Lula durante 8 anos à frente da educação no nosso país. Muito pelo contrário, teve presidentes como o anterior a ele, que lá, ao chegar, infelizmente, ao invés de fazer avançar a educação no nosso país, a educação foi por momentos de muita angústia, e isso a gente exemplifica com o sucateamento que tomou conta das universidades na década de 90, inclusive o fechamento de campos pelo interior afora. Isso aconteceu no meu estado e por aí vai. E hoje eu quero dizer muito rapidamente, senador José Medeiros, a alegria que eu tenho, porque eu fui da geração que vi os campos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte nascer lá no meu estado, mas também fui da mesma geração que vi esses campos morrer na década de 90 no governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas quero dizer da alegria de estar fazendo parte da geração que nos governos Lula e o governo da presidenta Dilma, esses campos reabriram as suas portas e hoje estão lá, na verdade, reacendendo a esperança da nossa juventude do ponto de vista exatamente de conquista da cidadania. Ainda essa semana que passou, tive uma bela notícia quando o secretário executivo do MEC, o professor Luiz Cláudio, nos assegurou que, em que pese todas as dificuldades, mas os recursos estão assegurados para mais um campus da Universidade Federal do Semiárido. Nesse caso agora exatamente aonde? Na cidade de Açu. Então, Açu também vai ter o seu campus da Universidade Federal do Semiárido, campus Ciências da Saúde, e vai começar oferecendo exatamente o quê? Vagas no curso de Medicina, associado também às vagas também que serão oferecidas no curso de Medicina via lá em Mossoró, onde é a sede central exatamente da Universidade Federal do Semiárido. E como se não bastasse tudo isso, agora há 15 dias eu estive mais uma vez com a professora Ângela, nossa magnífica reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no MEC e na EBSER, e de lá saímos com resultado extraordinário quando do compromisso assumido pelo MEC e garantido de que os recursos também estão assegurados para consolidar a escola multicamp Ciências Médicas do Seridó e do Trairi. Seridó, inclusive, sua terra, senador José Medeiros, onde Vossa Excelência nasceu. Quem diria? De repente, meu Deus,
ver uma escola de medicina lá em Caicó, né? O curso de medicina que já está em funcionamento. Nós já estamos no 2º ano do curso de medicina. Bom aqui, inclusive, ressaltar que dos 40 estudantes, 40 alunos que estão fazendo o curso de medicina, desses 40, metade desses estudantes, senador Zé Medeiros, são exatamente lá da região. Que beleza, né? O que significa, né, que esses garotos e garotas que estão fazendo o curso de medicina, portanto, têm muito mais identidade e portanto, será muito mais fácil e natural que eles, uma vez formados, continuem exatamente na terra deles, prestando exatamente o serviço tão relevante que é o serviço exatamente na área de saúde, inclusive, né, enquanto doutor, enquanto doutora. Então, eu quero aqui colocar que esse processo, esse projeto de interiorização do curso de medicina a que estou me referindo, faz parte exatamente do programa Mais Médicos, esse programa vitorioso, exitoso, que a presidenta Dilma corajosamente, né, teve a iniciativa exatamente, né, de anunciar e implementar o Brasil pós as manifestações exatamente de junho de 2013, até porque esse programa tem, acima de tudo, um caráter humanitário, que é exatamente levar médico às cidades onde não tinha médico nenhum. Muitas cidades por esse país afora, de repente, um médico que a família pobre tinha lá era o agente comunitário de saúde. Por isso que uma categoria que eu também lutei tanto enquanto deputada federal, pelo seu reconhecimento e pela sua valorização. Mas eu quero aqui só fechar dizendo, portanto, que tudo isso, essas conquistas que são a Escola Multicamp, né, Ciências Médicas lá no Seridó e no Trairi, agora o campus da UFESA lá em Açu também, Ciências da Saúde, curso de Medicina também via a Universidade Federal do Semiárido, tudo isso só está sendo possível porque a gente teve, né, um homem, né, com a sensibilidade social, né, e com a determinação política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E com a presidenta Dilma, esses programas estão tendo continuidade. Portanto, quero aqui me associar ao senador Lindenberg, né, quando faz aqui, chama atenção e repudia os ataques gratuitos, inclusive as manifestações de intolerância, de ódio, né, de despeito também, de inveja que, enfim, setores retrógrados da política alimentam com relação ao presidente Lula. Mas ele é muito maior do que isso e a maioria do povo brasileiro o respeita, porque ele fez por merecer o respeito da maioria do povo desse Brasil, inclusive o povo mais simples. Mas, senhor presidente, eu quero aqui muito rapidamente agora fazer um registro aqui, né, lá da audiência pública, senador Medeiros, que nós realizamos, da audiência pública da CPI do assassinato de jovens, né? Essa CPI vem investigando exatamente o crescimento do número de assassinatos de jovens no nosso país, e por nossa iniciativa, eu que sou integrante também desta CPI, propus a realização dessa audiência pública lá no Rio Grande do Norte, o que de fato aconteceu. Contou, inclusive, com a presença de Vossa Excelência, senador Zé Medeiros, a quem aqui quero, da tribuna desse Senado, agradecer a presença de Vossa Excelência e agradecer a presença do senador Lindenberg, que, né, enquanto nosso relator, foi muito importante exatamente a presença dele, né, por tudo que simboliza a CPI do assassinato de jovens, né, que tem como objetivo exatamente se debruçar sobre esse drama que é o assassinato de jovens no nosso país, inclusive, né, o crescimento, né, no que diz respeito ao assassinato de jovens, né. A CPI está visitando os estados onde a situação é mais grave, exatamente para traçar um diagnóstico do que acontece no país e, a partir daí, poder propor políticas públicas que alterem essa realidade. O meu estado, senador José Medeiros, conforme Vossa Excelência constatou lá na audiência pública de sexta-feira, infelizmente não difere da maioria, né, da realidade a nível nacional.
Infelizmente, né, a violência lá no estado do Rio Grande do Norte cresceu muito no período entre 2002 exatamente a 2012. Só para se ter uma ideia, entre o ano de 2002 e de 2012, o número de assassinatos lá no Rio Grande do Norte mais do que triplicou, passando de 166 para 688. Com isso, o estado, à época, passou de 20ª posição para a 8ª no ranking dos estados onde a juventude é mais afetada por esse tipo de violência. Natal, infelizmente, que é a capital do nosso estado, também não fica atrás, faz parte desse contexto e ocupa a 6ª posição entre as capitais com maior incidência de jovens mortos por arma de fogo. A própria pesquisa do Mapa da Violência, de 2015, elaborada pelo sociólogo Júlio Jacobo, intitulada Mortes Marcadas por Arma de Fogo, revela, né, esses dados muito tristes a respeito da taxa de mortalidade por homicídio da nossa juventude. Na verdade, trata-se de quase um extermínio dos nossos jovens. E esse extermínio, né, quase extermínio da nossa juventude, né, esses homicídios, conforme a gente diz, né, senador José Medeiros, atinge principalmente jovens negros e de periferia. Por isso que o extermínio tem cor e origem social. Porque, apesar de os jovens no país representarem apenas 29% da população brasileira, quase a metade das mortes provocadas por armas de fogo tem como vítimas adolescentes entre 16 e 17 anos. Morrem mais jovens assassinados no Brasil, infelizmente, né, do que exatamente nos países em guerra. É importante a gente aqui frisar esse dado, senador José Medeiros, inclusive em um momento em que se discute neste Congresso Nacional a redução da maioridade penal, justamente para punir jovens dessa faixa etária, que, como os números estão demonstrando, têm sido muito mais vítimas do que algozes. Porque, volto a dizer, né, as estatísticas no que diz respeito à questão dos assassinatos no país mostra, primeiro, que a maioria esmagadora, né, dos assassinatos chamados mortes marcadas, ou os assassinatos através da arma de fogo, atingem quem? A juventude. A maioria, né, dos que são vítimas, né, dessa crueldade são exatamente os jovens. E dentro desse contexto tem um recorte ainda mais dramático, que a maioria desses jovens que são assassinados pelas armas de fogo são exatamente os jovens negros, os jovens pobres, os jovens de periferia. Daí exatamente a incongruência diante de uma realidade como essa, setores do Congresso Nacional achar que um dos caminhos para resolver isso é reduzindo a maioridade da idade penal, né, como se encarcerando a nossa juventude. Essa mesma juventude, inclusive, repito, né, que vem sendo assassinada, né, de maneira brutal, como vem sendo, né, um verdadeiro extermínio. Então, é uma incongruência muito grande, para não dizer outra coisa, é uma insanidade, é um equívoco sem tamanho, mas sem tamanho, achar que, diante de uma realidade dessa, repito, reduzindo idade de menino, menina, que nós vamos resolver o problema da violência. Por fim, senhor presidente, quero aqui dizer que lá no Rio Grande do Norte nós contamos, a audiência foi muito representativa, e aqui eu quero agradecer a Divaneide Basílio, que é a secretária estadual de Juventude, né, pelo quanto a secretaria, né, foi parceira do ponto de vista de mobilização e organização da audiência lá da CPI dos assassinatos de jovens lá no Rio Grande do Norte. Agradecer também à Assembleia Legislativa do nosso Estado, na pessoa do presidente, deputado Ezequiel, do deputado Fernando Mineiro, que lá esteve, da deputada Márcia Maia, que lá esteve também. Assembleia Legislativa, mais uma vez, sendo uma instituição, né, parceira, né, para abrigar e para acolher o debate acerca de temas tão relevantes, tão sérios e tão complexos como foi o tema em si,
né, da questão da violência contra a nossa juventude, ou seja, a audiência pública da CPI do assassinato de jovens. Agradecer também ao presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e Cidadania, Marcos Dionísio, pela sua importante contribuição, ao conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Daniel Alves Pessoa, ao coordenador estadual da Justiça para a Infância e a Juventude, o juiz doutor José Dantas de Paiva também, muito importante a participação do doutor José Dantas de Paiva, que é o nosso coordenador estadual da Justiça para a Infância e a Juventude, né, por toda a experiência, né, e toda a trajetória que ele tem de luta nessa área em defesa dos direitos da criança e do adolescente. O deputado Fernando Mineiro já falei, registrar a presença também da secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Tereza Freire, vereador Hugo Manso lá do Natal, a representante do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Tomásia Araújo. Quero aqui também destacar a participação da SESED, da Secretaria de Segurança Pública lá do meu estado, através da presença do coordenador de Informações Estatísticas e Análises Criminais da Secretaria de Segurança Pública, o Ivênio Hermes. Ivênio, que coordena exatamente um trabalho lá no Rio Grande do Norte, você teve a oportunidade de ver, senador Medeiros, que é o chamado projeto Metadados. Em outras palavras, o que é que significa isso? Significa exatamente uma metodologia sob a coordenação do doutor Ivênio Hermes, onde a Secretaria de Segurança Pública tem hoje, de forma transparente e eficiente, né, um raio-x cotidiano, exatamente do retrato da violência no Rio Grande do Norte. Ou seja, isso é muito, muito, muito importante, né? A gente ter os dados ali, online, os dados atualizados diariamente, né, minuto a minuto, como se diz, e de forma transparente, porque é fundamental que tenhamos exatamente, né, essa base de dados para saber, né, qual a realidade concreta do ponto de vista da violência no Rio Grande do Norte, e a partir daí adotar exatamente as políticas mais adequadas para ir reduzindo esse problema e enfrentando esse quadro. Pois bem, o coordenador de Informações Estatísticas e Análises Criminais da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Ivênio Hermes, apresentou dados segundo os quais, né, foram registrados 3,3 mil assassinatos no Rio Grande do Norte de janeiro de 2013 a agosto de 2015. Segundo os dados que Ivênio apresentou, a maioria era de jovens entre 18 e 24 anos de idade, negros e pardos. Aliás, quero aqui destacar exatamente o que eu acabei de falar, que o meu estado possui esse banco atualizado de estatísticas, o que é fundamental, muito importante e que portanto, né, tem contribuído muito, né, num trabalho profissional, organizado, de combate à violência lá no Rio Grande do Norte. Aliás, o trabalho do Ivênio foi elogiado, inclusive, pelo senador Medeiros, que aqui está presidindo a sessão, pelo senador Lindenberg, e, na ocasião, nós tomamos, inclusive, a iniciativa e vamos formalizar na CPI aqui do assassinato de jovens, que é apresentar um requerimento para que, oportunamente, o senhor Ivênio Hermes, que é o coordenador de Informações, Estatísticas e Análises Criminais da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Norte, venha apresentar, aqui no âmbito de uma audiência pública da nossa CPI aqui no Senado, apresentar exatamente esse trabalho, esse banco de dados que o Rio Grande do Norte desenvolveu no atual governo, o governo exatamente Robson Faria, no que diz respeito ao enfrentamento à questão da violência. Para terminar, senhor presidente, quero aqui dizer que a violência contra jovens é uma epidemia fatal que afeta todo o território brasileiro e, como tal, necessita ser tratada como um problema de Estado, portanto, um problema a ser solucionado com políticas públicas capazes de transformar trajetórias de morte em trajetórias de vida plena.
É bem verdade que o governo da presidenta Dilma e o nosso legislativo têm tomado iniciativas para inserir a juventude como um dos eixos estruturantes das políticas públicas, como a criação da Secretaria Nacional da Juventude, o Conselho Nacional da Juventude, a realização das conferências de juventude, etc. Quero aqui também dizer que se faz necessária a aprovação pelo Congresso aqui do Estatuto da Juventude, né? Com essas ações, buscamos reconhecer o jovem como sujeito de direitos e colocá-los no processo de discussão, elaboração e execução das políticas públicas de juventude. Quero ainda destacar que uma das iniciativas do governo da presidenta Dilma no combate ao extermínio da juventude foi o lançamento do Plano Juventude Viva. Plano esse que busca exatamente estabelecer parcerias com estados e municípios que tem elevado os índices de mortalidade juvenil no sentido de incidir positivamente sobre a vida de jovens em contexto de vulnerabilidade social e violência física ou simbólica. Aliás, quero aqui acrescentar que o meu estado lá já assinou, já fez adesão, o governo Robson Faria, solenidade inclusive da qual participei, já fez adesão ao Programa Nacional Juventude Viva, que, sem dúvida nenhuma, através, repito, de convênio entre o governo federal e o nosso estado e os municípios, vai ser um instrumento e uma ferramenta importante, né, para fazer o enfrentamento à violência à juventude lá no nosso estado. Portanto, a ideia é reunir, como eu coloquei, ações de prevenção, inclusão social e combate à violência contra jovens negros, que é o Plano Nacional da Juventude Viva, que contou já com adesão lá do nosso estado, o Rio Grande do Norte. Mas quero ainda aqui, senhor presidente, dizer que ainda há muito a ser feito. O poder público e a sociedade civil não podem menosprezar essa realidade. Ela está relacionada à omissão do Estado na garantia dos direitos fundamentais e específicos. Está associada à política de segurança, à política de drogas, ao racismo e à indiferença. O Congresso não pode ser omisso, pois estaria sendo cúmplice dessa violência homicida. E é por isso que se torna tão importante o trabalho da CPI, a CPI do assassinato. Temos que alertar a sociedade civil, acordá-la para o problema, a fim de juntos encontrarmos formas de identificar e combater os grupos de extermínio, o racismo institucional e a impunidade, cobrando da sociedade política e do Poder Judiciário uma postura mais responsável e incisiva. E é dentro desse contexto, senador Medeiros, que se insere exatamente a CPI, né, do assassinato de jovens, a contribuir para tirar esse tema ainda da invisibilidade que esse tema vive, que é o assassinato dos jovens, os jovens negros, né, em que pese a dor e o drama exatamente das suas mães, mas a CPI tem exatamente esse papel e, portanto, incidir para que, ao final, possamos ter legislações mais adequadas, né, para incidir sobre essa realidade do ponto de vista de mudanças e, ao mesmo tempo, públicas efetivas de controle e prevenção no que diz respeito ao enfrentamento à violência da nossa juventude. Por fim, pedir a Vossa Excelência que possa ser consignado nos anais da nossa casa um artigo de nossa autoria, publicado no jornal Tribuna do Norte, lá do nosso estado, edição deste domingo, um artigo que fala exatamente, né, desse tema, a questão da violência contra a juventude, e que tem como título: A Juventude tem o Direito de Viver.